Senhoras e senhores, é uma honra, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez para conversarmos, para jogarmos conversa dentro com estudantes, com professores, nessa data especialíssima, né, do Dia do Professor, e aí nessa 19ª edição dessa ação que nasceu nesse contexto pandêmico de isolamento social. Temos aqui a alegria, né, a satisfação de contar com a presença potente, né, do professor, do pesquisador, escritor argentino, mas um argentino bem abrasileirado, né, o Walter Omar Cohen, né? Então, nesse contexto de isolamento social, essa foi uma forma, né, que encontramos para, de algum modo, né, homenagear os educadores, em especial nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão agrestes. E a Escola de Referência em Ensino Médio Dom Vital, no bairro de Casa Amarela, né, o bairro onde nasceu Paulo Freire, né, está felicíssima, professor Walter, com a sua presença aqui, por favor. Então, as suas palavras iniciais para os professores que estão aqui presentes, assistindo nesse momento. Obrigado, Marcelo, muito obrigado, querido, pelo convite, pela oportunidade de jogar conversa dentro, e não fora, e nada menos que dentro do bairro de Casa Amarela, que para os que estudamos e lemos Paulo Freire é tão significativo. Agora que entendo por que você escolheu uma camiseta minha amarela para fazer o cartaz da atividade. Faz todo sentido, né? Aquela frase poderosa do Paulo Freire. É isso. Professor, nesse momento, eu fiquei aqui imaginando quem é que poderia fazer uma melhor apresentação, né, do professor Walter Omar Cohen, e aí recorremos ao grande professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, ele faz parte lá do Cefiche e do Profilo, que é o professor Junô Cornélio Matos, e aí ele traz aqui uma apresentação, vamos dizer assim, não é? Do professor Walter, que eu quero compartilhar com vocês aqui, antes da gente startar essa conversa, né? Iniciar essa fala, que eu estou ansioso para ouvir, estou ansioso para receber, né? Essa fala generosa do professor Walter Marconi. Então, vamos aqui compartilhar. Eu peço só um pouquinho de paciência aqui, deixa eu localizar aqui. Temos todo o tempo do mundo, Marcelo, não se preocupe. Vamos lá. Professor Junô. Olá, boa tarde a vocês, todos e todas. O Marcelo pediu que eu gravasse um vídeo fazendo uma apresentação do meu amigo Walter Cohen, e eu aceitei de bom grado, com muita felicidade, embora eu acho que Walter não precisa de apresentação. O nome dele fala por si só, né? Walter é uma pessoa que traz na alma a generosidade. E com essa generosidade contagia, mobiliza, articula as pessoas para fazer o bem, para pensar um mundo melhor, para pensar mundos possíveis. Mas, se se trata de apresentar o meu amigo, eu o farei com prazer, dizendo que ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde eu tive o privilégio de fazer o estágio de pós-doutoramento, sendo por ele acompanhado. É cientista pelo Estado do Rio de Janeiro, pela FAPESG, é
neurocientista pela UERJ. Dentre as inúmeras funções que ocupou, ele foi presidente do Conselho Internacional para a Investigação Filosófica com Crianças, foi coordenador, fundador do GT Filosofar, Ensinar a Filosofar, tem uma capacidade extrema de produção e por isso é enorme a contribuição que ele tem dado ao Brasil e ao mundo. Em termos de livros e de publicações, são mais de 50 trabalhos escritos como livros, em revistas, artigos. Isso talvez uma infinidade de conferências e de lives, não é? Enfim, ele é lido no mundo inteiro. Além disso, Walter é o criador do NEF, que é o Núcleo de Estudos de Filosofia e Infância, e o NEF tem uma editora que coloca todos os seus livros para serem baixados de graça, free. Então, Walter, além de ser um formador de pessoas, um formador de filósofos, de pedagogos, que trabalham desde a perspectiva das infâncias, Walter é também um formador de leitores, e é elogiável a dimensão, a compreensão da responsabilidade pública que ele possui. Walter é um servidor público primoroso, excelente, tem um compromisso com as causas dos menos favorecidos, com as causas dos excluídos, e eu tenho uma honra muito grande em poder apresentar para vocês essa pessoa ímpar, e com certeza, meus amigos e amigas, por mais que eu diga sobre Walter, ainda fico a dever, é muito pouco. Eu espero que a conferência seja, como sempre, muito boa, um diálogo de muita interação e de muitas descobertas, tá? E que vocês se sintam muito felizes com essa graça, com essa bênção, com essa pessoa amorosa e contagiosa que é o Walter Conrado. O meu abraço para todos. Então, professor Walter, a apresentação, né, do Junô feita, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essa questão da escola pública, né, que eu penso, né, pelos textos que li, né, do professor Walter, né, o mestre inventor, né, fala muito sobre essa questão da docência, Sócrates e a educação. Tem um outro mais fininho aqui, que é bem para criança, né? Aqui, o Pensar com Foucault. Então, assim, eu estou apresentando alguns aqui, mas é como o Junô falou, são muitos, são vários. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a escola pública em especial. Sim, Marcelo, eu vou te colocar aqui no site, no chat, o link da editora que Junô mencionou, porque eu acho que seria bom se você pode compartilhar na live aí no chat do YouTube, porque de fato aí tem todos os livros gratuitos para download. E Claro tem um que talvez que tem a ver com tua pergunta, que escrevi com Maximiliano Duran, um colega da Argentina que fez postdoc comigo, que se chama Manifesto por uma Escola Filosófica Popular, que se encontra aí nesse site da editora do NEF, junto com outros, que pode ser também baixado gratuitamente, e que fala um pouquinho de uma certa escola, que é uma escola, por um lado, desejada, por um lado, vivida, por outro lado, esperançada, e que diz respeito a nossa terra, a América Latina, e que é uma escola que precisamos pegar nas mãos, como diz Paulo Freire. Se você me permite, eu tenho uma surpresa, um presente, que é uma fala de Paulo Freire pequenininha. Eu não sabia que você ia me perguntar sobre a escola especificamente, mas se você me permite, eu compartilho essa fala
com o que Paulo Freire diz sobre a escola. São 30 segundos. Claro, professor, com prazer, com o maior prazer. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. É do glossário Paulo Freire, que foi feito no Memorial Paulo Freire, tem um glossário que foi, inclusive, feito por estudantes da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Muito bem feito, muito lindo. E nesse glossário tem essa entrada, são 30 segundos, Paulo Freire falando sobre professores e tudo que a gente puder fazer. E sobre a escola. No sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola. No sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. É bonito, né? Pois é. Então, Marcelo, veja, eu te falei agora do manifesto por uma escola filosófica, e você sabe que a palavra manifesto vem da palavra mão, tem a ver com a palavra mão. Então, manifestar e tomar pelas mãos. E Paulo Freire diz isso que temos que fazer da escola, convidar a todas e todos que habitamos da escola a tomar a escola pelas mãos. E também diz a participar, que é uma palavra bonita também. Participar tem a ver com ser parte, com fazer parte. E nós temos a palavra compartilhar, que em espanhol essa palavra se diz compartir, que significa partir com, partir junto. Compartilhar é viajar juntos, é fazer da escola uma viagem compartilhada, é fazer da escola uma viagem conjunta, uma viagem pedagógica, uma viagem que nos permita habitar outros lugares, outras paragens. E Paulo Freire diz que o grande desafio é fazer uma escola democrática, fazer um país democrático, fazer uma vida democrática, que é o grande desafio hoje, porque o Brasil está vivendo um momento politicamente muito adverso, muito difícil, de muita retração, de muita pouca importância para a educação, para a saúde, para as coisas que importam, que mais importam. Então, talvez hoje, mais do que nunca, como diz o título, estejamos na hora de tomar a escola pelas mãos, de nos manifestar e de, entre todos, fazer a escola que sentimos que precisamos, que desejamos. Porque às vezes a gente diz que vamos para a escola e que entramos na escola, mas a escola é algo que se faz, além do prédio, além do sistema, além da instituição. A escola se faz cada dia que entramos nela, na maneira em que olhamos a nossos estudantes e estudantas, na maneira em que afirmamos na escola um espaço para pensar, para questionar, na medida em que fazemos da escola uma pedagogia da pergunta. Porque ensinar e aprender são formas de viagem, são formas de viajar. Por isso a importância de viajar juntos, de escutar aos que estão fora da escola e abrir as portas da escola, de não renunciar a que seja uma viagem em que todos e todas se sintam convidadas, porque isso é a democracia. Isso dizia Simão Rodrigues, o mestre inventor, na sua escola filosófica popular. Se tem uma única pessoa sem educação, uma sociedade não está educada. Basta que uma pessoa fique de fora que uma sociedade não pode dizer-se que está educada. Então, olha quanto que nos falta aqui no Brasil, que tem tantas pessoas fora da escola e quanto caminho ainda temos por andar. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, Junó, pela acolhida tão calorosa, tão humana, tão amiga, e é uma alegria estar com vocês aqui. Coisa boa. Neste sentido, pegando o mote da sua fala, que importância, ou
qual é o papel do professor aí, então? Qual é o professor do educador nesta escola? É uma pergunta fácil, né? Uma pergunta pequena. O papel do professor é um mundo que se abre. É um mundo que se abre porque... E eu gosto de... Tu sabes que aqui no Brasil não tem tanta... Não tem sido tão colocada essa questão como na Argentina, por exemplo, a linguagem. Quando tu me dizes professor, eu fico pensando, e as professoras? Qual é o papel das professoras? Que nossa linguagem também é uma linguagem pouco democrática, é uma linguagem que exclui, é uma linguagem sexista, racista também, como nossa sociedade. E então, quem sabe, talvez aí tenhamos um papel, um dos papéis do professor, que tem a ver com gerar as condições para que se possam combater os racismos, os sexismos, as faltas de vida democrática que nos habitam. Porque o professor é um viajante e também uma outra função do professor talvez tenha a ver com gerar as condições para que todos possam viajar e todas possam viajar. E viajar significa sair do lugar, significa viver uma vida que seja mais vida, uma vida que nos faça sentir mais o que somos, que nos permita ser o que somos. Essa também é uma metáfora bonita, muito antiga, do que faz um professor. Aquele que permite que os outros sejam aqueles que são. E às vezes a sociedade impede ou não deixa. E para isso temos que andar, temos que marchar, como dizia Paulo Freire. Temos que sair do lugar e criar caminhos, ou abrir as portas para que os outros se façam seu próprio caminho. A escola, né, sobretudo no contexto brasileiro, né, além dessa questão da linguagem, aqui eu, em particular, fui aqui pego no ato falho, né, ela, para além desse problema, ela também tem uma questão do cronos, não é? Ou seja, dos prazos, de um regramento, de uma burocracia, que tem o seu valor, que tem a sua importância, mas muitas vezes acaba por castrar o sentido, não é? O sentido da escola. E aí, etimologicamente falando, quando a gente vai para a palavra escola, eu aprendi isso, né, lendo os textos de um pesquisador argentino chamado Walter Cohen, que é o tempo do ócio. Mas muitas vezes essa escola ela tem sido uma habitação para o negócio. Como dialogar, conviver, né, conversar com questões como essa, por favor. É uma ótima questão, Marcelo, e talvez seja também uma outra das funções do professor, talvez seja um outro sentido para a tarefa de ensinar, de educar, porque, como tu dices, a escola está tomada por um tempo cronológico, capitalista, produtivo, um tempo linear, um tempo que não aceita interrupções, um tempo em que é muito difícil se fazer presente, porque é um tempo que passa sem parar, que não para, que nos exige estar sempre transitando entre o passado e o futuro. E como tu dices, agora a escola tem a ver com outro tempo, que é o tempo justamente da leitura. Estamos numa biblioteca e nós sabemos que para ler precisamos estar um tempo presente, precisamos do presente, que não se pode ler no passado ou no futuro. Estou vendo aqui no chat que tem pessoas do Chile, a Rocío, que é uma amiga muito querida. Rocío, qué bueno que estés aqui. Um grande abraço também.
Muito grato, Rocio, muito feliz pela sua presença aqui. Tinha conversado com ela antes, falado com ela antes, dito, olha, quero sua presença lá. Ela disse, claro, estarei presente. Tivemos no encontro de professores e professores, um encontro latino-americano, ensino de filosofia, na terça-feira, muito bonito. Então, o tempo, Marcelo, porque se a escola tem a ver com gerar um tempo livre, um tempo de pensamento, um tempo de leitura, quem faz negócio, diz Simão Rodrigues, nega o que a escola é, nega o tempo da escola, porque o tempo da escola não se negocia, porque se nega o ócio, se nega o tempo presente que a escola exige para pensar, para ler, para colocar o mundo em questão. Então a escola e o negócio são incompatíveis. Já o dizia Simão Rodrigues. Que emoção, Delma, que você goste tanto de tomar o destino pelas mãos, na mão, porque é isso que se trata. Fazer escola tem a ver com isso, tem a ver com pegar o tempo também pela mão e deter o tempo. E não aceitar os ditados do tempo do capital, do negócio, dos bancos, da má política. Não, significa fazer o nosso próprio tempo. Significa criar as condições para que o tempo possamos pegar-lo na mão e pensar o que queremos fazer com ele, com nosso tempo, com nossa escola, com nossa vida, com nossa sociedade. Suspender esse mundo que anda tão rápido e pô-lo em questão, colocar em questão, fazer perguntas. Lembrem da pedagogia da pergunta. Lembrem que a função do professor talvez seja instaurar o tempo do pensamento, que é o tempo das perguntas. Escutar as perguntas. Dar espaço e tempo para as perguntas. Não sentir medo, não sentir angústia, não negociar a possibilidade de que cada criança, cada adulto encontre na escola uma oportunidade para compartilhar e escutar as perguntas dos seus amigos e suas amigas. A escola é um espaço para compartilhar perguntas, para dispor de um tempo que nos permita pensar por que o mundo está sendo dessa forma e que outros mundos possíveis poderíamos pensar e sonhar. Ok, professor. E eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre a escrita, não é? Sobre a leitura. A gente vai no seu Lattes e fica se perguntando, puxa, onde é que esse professor, esse pesquisador encontra tempo para produzir tanto? É aquilo que o professor Jundô falou, não é? E como é que o senhor observa essa questão da leitura e da escrita? Eu sei que sobre isso o senhor tem algo a dizer, porque essa leitura, queria que o senhor falasse um pouco sobre a leitura experiência. Sim, aproveito para cumprimentar a Alejandra, que vejo que também está aí, e Mirta de Argentina, Alejandra em Buenos Aires, Mirta em Funes. Obrigado, gracias. A leitura como experiência é algo tão bonito, porque, como você disse, né, há uma leitura assim apressada, uma leitura cronológica. Eu vou contar uma anedota aqui de uma colega dos Açores, Magda, que me contou uma história da filha, Isabel. Isabel estava indo para a escola e estava muito brava, muita raiva, porque o professor de literatura queria que ela lesse um livro para terça-feira. E a Isabel dizia, mas esse professor não entende que a leitura é imprevisível? Então vejam que bonito. O que ela estava dizendo, no fundo, é que, claro, há uma leitura institucional, há uma leitura em cronos. A gente pode dizer para alguém, olha, eu quero que tu leias, para um aluno, para uma aluna, eu quero que tu leias esse livro até terça-feira. Mas o tempo da leitura, da experiência da leitura é outro. É um tempo que não se mede por dias, por cronos, por minutos, por segundos. É um tempo infinito. Por isso é imprevisível, como disse Isabel.
porque é um tempo presente, é um tempo que não passa. Quando nos oferecemos a experiência da leitura, quando deixamos que a leitura nos leia e nós deixamos ler pela leitura, então perdemos noção do tempo, perdemos noção dos objetivos, porque perdemos noção do futuro. Entramos num tempo presente, um tempo de presença. É preciso o presente para ler, e é preciso estar presente para ler. Assim como é preciso também o presente para escrever. É preciso estar presente para escrever. Porque há muitas formas de escrita. Há uma escrita documentária, uma escrita cronológica, uma escrita institucional, uma escrita de relatórios, de pareceres, de programas. E há a experiência da leitura. E quando escrevemos segundo a lógica da experiência, não escrevemos para transmitir um saber, sino escrevemos para que a escrita nos permita colocar em questão o que sabemos. Por isso precisamos estar presentes. Por isso escrever como experiência nos atravessa, como a própria experiência diz. E por isso quando lemos e escrevemos como experiência, o sentido nunca está fora da própria experiência, mas está dentro e do que essa experiência de leitura e de escrita nos faz e nos permite sair de outra maneira, viajar, partir juntos. Por isso é tão bonita a leitura e a escrita coletivas, porque são formas de viagem, formas de encontro, formas de chegar a outros lugares que antes de ler e escrever não sonhávamos e não podíamos imaginar, e que só lendo e escrevendo podemos encontrar. Muito bom. A gente tem uma sessão aqui no Conversa com o Escritor, e é Conversa com a Escritora também, professor, que recebemos, né? Que é o Tecendo o Texto, em que o autor, a autora, né, se disponibiliza para falar, conversar um pouco sobre os seus processos criativos, o seu fazer. Eu vou soltar uma vinheta aqui e, em seguida, o senhor está com uma palavra. Ok. Senhor, é contigo. Então, é muito bom essa conversa, Marcelo, porque ela é mesmo conversa, ou seja, você surpreende com as perguntas, e então é uma conversa experiência, porque de fato nos coloca a pensar, nos surpreende. E eu penso assim que eu não gosto muito assim quando se fala em métodos para escrever, para ler, para ensinar, para aprender. Eu penso que cada um encontra seu próprio caminho, seu próprio método, e quando se trata de escrever ou de ler, tem coisas que são muito importantes, como a atenção, por exemplo, a surpresa, a abertura, não antecipar ou não ter já um plano muito determinado sobre a escrita, não saber o que vamos escrever. Porque se sabemos, então, de fato, não escrevemos, ou não temos uma experiência de escrita. Na verdade, já escrevemos na hora de saber, já antecipamos. Então, eu penso que escrever tem a ver com desejo, com desejar escrever. A escrita imposta é difícil que faça sentido, porque vai ser imposta e não vai ser aberta e aceita como um desejo. É bom não antecipar o que queremos escrever. É bom deixar que a própria experiência de escrita nos leve e estar atentos ao que quer se escrever conosco, ao que quer que nós escrevamos, ao que quer que nós coloquemos o dedo, o lápis, a caneta, o teclado. E, finalmente, uma coisa muito importante são as boas companhias, porque nunca escrevemos sozinhos.
Então, com quem queremos escrever? A quem convidamos a escrever? Quem não podemos deixar de fora da nossa escrita? Eu diria, então, um desejo, um não saber o que vamos escrever, e as boas companhias são condimentos ótimos para cada quem encontre sua própria escrita. Ok. Muito bom. No caso, o senhor sugere uma espécie de iconoclastia, né, da escrita, né? Essa coisa que arrebata, que não está dentro como é que eu diria, dos parâmetros curriculares, não é? Que efeito, na sua avaliação, tem o currículo nesse caso? Então, o currículo, você sabe que etimologicamente é um corre-corre, né? O currículo, às vezes, pode andar muito rápido, pode acelerar os tempos. E a escrita é lenta, e como a leitura, tem seu próprio tempo. Então, eu diria que tomara os currículos fossem sensíveis a esse tempo, que a obrigação dos que fazem currículos é respeitar os tempos da escrita, da leitura. E Mariana diz que escrever tem relação com desejo, deixar a experiência de escrita nos levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso mesmo, eu penso, e que seja a escrita e a experiência da escrita que nos leve, e não os currículos que nos levem para lados menos atraentes e menos prazerosos. Ok, a Alejandra diz que a escrita é como uma viagem, né? Pois é, a escrita é como uma viagem, e uma viagem de verdade é uma viagem que você não pode antecipar o destino, não pode, antes da viagem, saber aonde vai chegar. Você precisa estar atenta aos sentidos da viagem. Por isso que quando escreve, a principal coisa é estar atenta. Não concentrado, aberto. Porque quando você se concentra em si próprio, se fecha. E o que a escrita exige é estar aberta aos sentidos que o caminho está te propondo. O caminho da escrita. E a escrita vai te levando. Ok, professor Walter, eu trago agora uma fala, né, muito bonita da professora Conceição Nóbrega, a professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, do campus do Agreste, né, Centro Acadêmico do Agreste. Então, ela vai agora falar um pouco, entrar um pouco na sua obra, no seu trabalho, em especial o livro, né, que foi lançado em 2019, o Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica. De Caruaru é Conceição, não é? Isso, de Caruaru. Tem uma preparação ótima, uma grande... Estou vendo que esse programa, Marcelo, você trabalha muito para fazer. Tem todo um bastidor. Eu não estou ouvindo, não sei se está saindo a voz. Só um momento. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Talvez esteja muito baixo, né? Ah, sim, aí está baixo. Você está ouvindo, Marcelo? Sim, estou ouvindo. O vídeo? Eu não estou ouvindo. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? Eu vou repetir, então. Se sou eu, não tem problema. Não. Vamos lá. Eu vou colocar do início. Ok. Mas é a Conceição, porque eu só estou vendo eu aí. Aí acho que pode aumentar o volume do vídeo aqui. Chegou?
Não. Consegue aumentar o volume dentro do vídeo, aí embaixo do nome de Conceição, que tem um volumezinho dentro do vídeo? Coloquei no máximo e... Ah, não estou ouvindo, mas depois eu escuto então, não sei porquê, não estou conseguindo, não se preocupe. Ah, eu coloco aqui no YouTube e aí escuto. Ah, ok. Dentro do vídeo. Coloquei no máximo e... Ah, não estou ouvindo, mas depois eu escuto. Eu acho que não está saindo, Marcelo, porque de fato aqui no chat as pessoas estão dizendo que não estão ouvindo e eu no YouTube também não sai não. Deixa eu ver aqui. Você tá com seu volume... Não. Eu acho que não está saindo, Marcelo, porque de fato aqui no chat as pessoas estão dizendo que não estão ouvindo e eu no YouTube também não sai não. Eu estou tentando aqui identificar, mas... Você está com seu volume... Não. O que pode estar acontecendo? Porque está ativado o microfone aqui, o fone, o som. Você vai ter que contar-nos o que a Conceição disse. Eu, sinceramente, não entendi por que de não estar funcionando. Tire seu fone de ouvido para ver se Deixa eu ver aqui. Se você escuta o vídeo. Eu ouço aqui, mas... Eu estava conseguindo acompanhar agora pelo computador, né? Mas pelo celular, não. E aí a minha conexão agora do celular deu uma queda, mas aí não vai atrapalhar, não. E eu posso recuperar a fala da professora Conceição, sim. Basicamente, ela faz uma apresentação, eu vou disponibilizar esse vídeo também no YouTube, a participação dela, e, sinceramente, peço desculpas, mas não entendi por que razão não rolou aqui. O fato é que Queres tentar uma apresentação do livro, como é? Queres tentar mais uma vez e botar ele agora com o computador? Pronto, vamos fazer isso então, né? Deixa eu só excluir aqui o... Pronto, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Olá, todos e todas. É com muita alegria que eu estou aqui para dizer da beleza e da intensidade da obra do Walter Coan. Valeu a pena tentar. Claro. Escritor, que tem nos inspirado e sido uma referência para pensarmos o que pode a infância, a filosofia e uma educação filosófica. Entre tantos aspectos que poderíamos destacar em sua obra, o que mais me encanta são os gestos que a sua escrita afirma e nos oferece, quais sejam gestos de uma leitura experiência que nos convida sempre a deslocar o pensar e a vida. Assim nos convida a perguntar, ensaiar outros possíveis, e que, como a infância,
É uma escrita que quer sempre começar, provocar inícios para o pensar. No conjunto de sua obra, gostaria de registrar o seu belo e mais recente livro, intitulado Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica. Este livro, antes de mais nada, é um elogio à pergunta, ao pensar e ao diálogo filosófico que atravessa a vida e obra de Paulo Freire. Ao retomar a vida e obra desse extraordinário educador pernambucano, entre tantas questões já tematizadas e pensadas por outros autores, Walter Coan nos oportuniza, nos convida e nos provoca, a partir do pensamento freiriano, a pensar filosoficamente, politicamente, na interseção com a educação, sobre 5 princípios: a vida, a igualdade, o amor, a errância e a infância. Então, fica aqui o convite para lermos a obra do Walter Coan, atentos ao que ela nos faz pensar e o que nos dá a pensar. Obrigado, Marcelo. Obrigado também por não desistir, por tentar. Valeu a pena tentar várias vezes para podermos ouvir a Conceição. Obrigado, Marcelo. Estava te agradecendo por não desistir. Estava ouvindo aqui. E por e tentar. Gratidão, né? Pela sua paciência também. Acho que isso é importante. Agradecemos a Conceição, que é uma amiga. É muito bom estarmos sempre rodeados e perto de amigos e amigas que são generosas e generosos com o nosso trabalho. O livro realmente é uma tentativa de recriar isso que era tão caro para Paulo Freire, a afirmação de que a educação é política. E tentar fazer o que Paulo Freire convidava sempre seus leitores a fazer, a recriá-lo, reinventá-lo, a não reproduzi-lo, repetir-lo. E então eu encontrei esses 5 motivos, 5 dimensões políticas que não são tão usuais para destacar em Paulo Freire. A vida como uma afirmação inexcusável de uma dimensão que às vezes a escola ou a filosofia deixam fora e não podemos deixar. A igualdade no sentido do respeito à igual capacidade de todo ser humano de aprender qualquer coisa se são oferecidas as condições para isso. E aí talvez novamente tenhamos uma outra função de um professor, de uma professora. E também o amor no sentido de uma força geradora de vida, de si própria. Quanto mais amamos, quanto mais se ama, diz Paulo Freire. Parece uma repetição, mas é uma exibição da força geradora, produtiva, afirmadora de vida e de mundo do amor. E na educação é preciso amor porque é preciso afirmar e criar mundo e vida. A errância, da qual falamos um pouquinho sem querer, no sentido de que a educação eu percebo como uma viagem política, uma viagem errante no sentido de uma viagem que não antecipa o lugar de destino e que está atenta aos companheiras e às companheiras de viagem. E também a infância, que Paulo Freire, embora não tenha escrito muito sobre a educação infantil, no sentido dos infantes cronológicos, tem dado sobradas provas da importância da infantilidade da educação, de infantilizar a educação, de viver infantilmente a educação e de habitar infantilmente a escola, como uma condição. Aí também temos uma outra função do professor, cuidar da infância, habitá-la, escutá-la. Nunca querer que a infância seja uma outra coisa do que ela é, mas ouvi-la e sentir-la presente para poder educar as pessoas de todas as idades.
Ok. Eu queria saber do senhor qual o maior legado na sua avaliação, ou quais os maiores legados, né, do Paulo Freire, né, o nosso patrono, por uma representação aí questionado, né, e num momento tão difícil, né, para nós brasileiros. E eu queria que o senhor fizesse aí um panorama disso, desse contexto, mas também desse legado do Paulo Freire, que parece-me a resistência ser um dos seus ensinamentos, né, mais poderosos. O contexto é horrível porque Paulo Freire sempre foi muito perseguido pelas ditaduras e é muito fácil ver onde estão os inimigos de Paulo Freire. São os inimigos da democracia, embora sejam eleitos, entre aspas, democraticamente ou tenham a figura de uma representatividade que, no fundo, é falsa, porque é construída a partir da mentira e de um sistema perverso de descomunicação e de desinformação. Então, eu penso que o contexto é um contexto muito hostil, porque vivemos um contexto hostil à democracia, vivemos num contexto hostil à escola, à educação, à saúde. Então, Paulo Freire só poderia ser um inimigo. E os legados de Paulo Freire são muitos, são infinitos. Eu mencionei agora 5 palavras que poderiam ser também percebidas como legados. Mas eu penso que o legado de Paulo Freire é algo infinito e poderíamos escrever tantos livros. Eu escolhi 5 palavras, mas na verdade vida, igualdade, amor, errância, infância, são legados também fortes, importantes. Mas haveria tantas outras palavras, a começar pela própria democracia, pela amizade, pela solidariedade, pela hospitalidade. Há tantas palavras, a alegria, a esperança, a utopia. Talvez a esperança hoje seja uma palavra das que mais precisamos e nunca renunciar, sobretudo quando o mundo se mostra tão hostil como se mostra o mundo de hoje. Talvez seja o legado mais urgente, mais atual, mais importante, a nunca desistir, nunca desistir, nunca deixar de insistir e nunca deixar de esperançar, que para Paulo Freire era um verbo com outro mundo do que temos agora. Eu quero abrir também aqui essa conversa para que as pessoas possam, através do chat, fazer perguntas aqui para o Walter Cohen, né? Então, vocês fiquem à vontade para lançar aqui algumas perguntas, né? E aí a gente seleciona e coloca aqui para a gente jogar a conversa dentro, para não ser uma coisa apenas partindo de mim aqui. Mas aí, professor, eu queria retomar uma questão também da educação no Brasil, e não é uma exclusividade brasileira, não é uma questão, né, do nosso país, é um fenômeno global, que é essa coisa da uberização, né, da educação. E nesses tempos de isolamento social, né, isso parece que essa conversa, né, ela parece que veio com mais força. No entanto, as pessoas se deram conta de que a tecnologia, o aparelho por si só, ele não corresponde, né, a essa necessidade, né, de se fazer escola e de ser escola. Você precisa de algo mais, você precisa do professor, desse alguém, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco, se possível, a esse respeito. Eu penso que, infelizmente, vivemos um momento assim de muita degradação, de muita falta de cuidado, de falta de delicadeza com uma coisa tão importante quanto é a educação. É um momento que nos envergonharemos
de aqui, quando superemos ele, de ter tido que passar por esse momento que estamos passando agora. É um momento onde tudo que é importante parece desimportante e tudo que é banal parece importante. Então, eu penso que o que você disse é muito importante e é algo do qual nós temos que batalhar para que seja discutido, para que seja pensado. A tarefa de ensinar é uma tarefa própria de um artesão, de um artista. Não é uma técnica, não é algo que se reproduz mecanicamente, instrumentalmente, tecnologicamente. A arte, claro que ela se vale da tecnologia. E na arte contemporânea assistimos à potência da tecnologia para fazer arte. Nós, de fato, organizamos agora um colóquio internacional que podemos também colocar depois o link, porque temos todo ele gravado no canal de YouTube do NEF. E nós assistimos um teatro extraordinário, um teatro Contos Negreiros do Brasil, o teatro da Escola Martins Pena do Rio. Acho que eu te coloquei no chat, um pouco mais para cima disso, o link do canal de YouTube. Se tu pode colocar, está lá em cima. Sim, já vi aqui. Vou veicular. Isso. Tem, por exemplo, um cinema, teatro, dança. A arte, ela pode fazer um uso extraordinário da tecnologia. Agora, reduzir a arte à tecnologia, como reduzir a educação à tecnologia, é um crime. Reduzir a educação a uma técnica é não perceber o que está em jogo. E o que está em jogo é justamente o encontro entre seres humanos que precisam de um espaço para pensar e colocar em questão a vida que habitam. E aí que encontra sentido uma pedagogia da pergunta, que não é uma técnica, que não é um método, mas que é uma forma de se relacionar com a vida que se afirma na educação e as vidas que habitam uma prática educativa. Uma pedagogia da pergunta é uma arte. Perguntar é uma arte. Não há técnica para perguntar, para colocar a vida em questão. E precisamos criar as condições políticas para que esses artistas que dedicamos nossa vida à educação possamos fazer honra à nossa tarefa, ao nosso trabalho, à nossa vida educadora. Precisamos fazer de cada escola um ninho artístico, um espaço de criação, um espaço de criação livre, de perguntas que nos ajudem a questionar o mundo que estamos vivendo e criar as condições para sonhar e habitar outros mundos. A pedagogia da pergunta, por isso, ela sempre é utópica e ela não pode deixar de ser utópica, porque a pergunta marca uma infância do pensar. E o pensar está sempre nascendo caminhos novos, caminhos de transformação e caminhos de mundos por viver ainda inabitados. Ok. Eu quero trazer aqui um outro momento, né, para essa nossa conversa, que a gente chama de leitura e deleite, professor Walter. E aí você escolhe um texto, algo para dizer para a gente, né? Então deixa eu soltar aqui a vinheta para a gente. Tem todo uns penduricalhos aqui. É muito sofisticado esse espaço da biblioteca. Ok, leitura e deleite com Walter Omar Coan. Enquanto isso, vocês estão vendo aqui no rodapé aqui o endereço do canal do YouTube do NEF, da UERJ.
não é? A universidade em que o professor é filiado, ele é professor titular e coordena esse núcleo, né, de ensino e filosofia da infância. Por favor, professor. Marcelo, eu peguei aqui a Pedagogia do Oprimido, o manuscrito, uma edição comemorativa que foi feita em homenagem aos 50 anos. É uma edição muito bonita, não sei se você conhece. Sim. Que tem o texto de Paulo Freire manuscrito. Não conheço, esse eu não conhecia, professor. Tem todo o texto manuscrito numa página e na outra página digitado. Que bonito. É uma edição preciosa, com uma... olha que bonita também as edições da Pedagogia do Oprimido pelo mundo afora, nas diferentes línguas. E tem também uma apresentação de Jason Mafra, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. Um anexo sobre as edições da Pedagogia do Oprimido, sabe que é um livro que tem uma história lindíssima e tortuosa também, porque ele não pode ser publicado durante um tempo no Brasil em português, então ele foi publicado primeiro em espanhol, em inglês, e ainda hoje a Pedagogia do Oprimido é mais citada em inglês e em espanhol do que em português. Tem também uma entrevista com Jacques Jonchol. Jacques Jonchol é um amigo de Paulo Freire em Chile, francês que levou os manuscritos até Paris para resguardá-los, para preservá-los, quando Paulo Freire e ele estavam com medo que pudessem ser capturados e destruídos. E recentemente ele entregou esses manuscritos ao Instituto Paulo Freire. Estão há pouco tempo no Brasil. E depois tem a obra de Paulo Freire, como eu falei, manuscrita, até com raspones e correções e sublinhados. E eu gostaria de ler a última frase da Pedagogia do Oprimido. Claro. Que é uma frase que eu gosto muito, que é como uma espécie de mote que poderíamos colocar nas salas de aula das escolas. Diz assim: se nada ficar destas páginas, algo, pelo menos, esperamos que permaneça. É muito lindo isso aqui. É muito lindo o que Paulo Freire quer que permaneça, mesmo que nada fique da Pedagogia do Oprimido. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, nos seres humanos, nos homens e mulheres, na criação de um novo mundo em que seja menos difícil amar. Olha que bonito. Nossa confiança e nossa fé na criação de um mundo onde seja menos difícil amar. Tomara a educação nos ajude a isso, a criar mundos onde seja menos difícil amar. Que bonito, professor. Como tudo, né, que o senhor atravessa, que está aí no seu percurso, na sua trajetória, e aí o senhor traz essa, né, palavra bonita do Paulo Freire. O Paulo Freire, que, como o senhor bem falou, ele é mais cultuado, louvado fora do país do que aqui no Brasil. A que se deve isso? Que avaliação o senhor faz a respeito disso? É interessante a questão e é bem complexa, porque, de fato, por um lado, tem as questões históricas, que Paulo Freire, de fato, passou 16 anos no exílio, então fez muita coisa fora, foi professor em várias universidades fora, esteve a cargo da seção Educação do Conselho Mundial de Igrejas por vários anos, foi assessor do ministro da Reforma Agrária no Chile, então ele fez muita coisa fora. E eu penso que também isso diz respeito a uma certa mediocridade de certos setores e ao conservadorismo que vem em Paulo Freire é um perigo, um inimigo, porque
veja o que acabamos de ler. A confiança no povo. Isso, em muitos setores, gera medo, resistência, sobretudo numa sociedade tão desigual quanto o Brasil, em que o dia que o povo se rebela contra os poderes instituídos, o Brasil vai ter a cara que o Brasil merece e não a que o mau governo está querendo dar para ele. Então, isso tem atravessado muito a recepção de Paulo Freire aqui. Os inimigos de Paulo Freire são os inimigos do povo. E eles, no Brasil, estão muito atentos ao valor e à potência política do pensamento de Paulo Freire. Por isso, o atual governo diz que vai expurgar a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira, o que, além de absurdo, é impossível. E fora, ao contrário, Paulo Freire é muito mais respeitado, é muito mais considerado, porque tem uma sensibilidade não enviesada pela disputa ideológica e pelo conservadorismo e reacionarismo dos que querem manter o estado de coisas no Brasil do jeito que ele é, ou seja, uma sociedade racista, sexista e escravista. E isso fora não existe. Por isso, esses inimigos locais, acho que é o único país do mundo onde Paulo Freire é considerado um inimigo da educação. É uma vergonha para os que têm colocado Paulo Freire nesse lugar. Aí eu pergunto, né, já tem perguntas aqui no chat que a gente vai lançar aqui para o professor responder, mas aí, pegando esse fio aí, que relação isso guarda com o tratamento que é dado ao professor no Brasil? Professor, sobretudo, da escola básica, professor da escola pública, da escola básica, das escolas privadas também, mas do ensino básico. A relação é direta, porque é completamente desconsiderado, completamente desvalorizado. Além de que os programas ministeriais, as reformas, a base curricular que estamos agora assistindo, tudo isso coloca o professor num lugar muito servil, apenas reprodutor, muito técnico, pouco artístico, pouco educativo no sentido próprio. Então, o lugar é lamentável, por isso que eu também quis passar aquele vídeo curtinho de Paulo Freire, no qual ele disse que temos que pegar a escola pelas mãos e temos que fazer da escola um espaço democrático, porque eu acho que isso aqui no Brasil é urgente e necessário, a valorização do professor. É inadmissível, é inaceitável qualquer discurso que desvaloriza a educação ou que desvaloriza a saúde. É inadmissível. Não há possibilidade de nenhum país, de nenhum Brasil minimamente digno se os professores e as professoras da educação básica e de todos os níveis de ensino não têm a importância que merecem. Esse momento de isolamento social, né, em que eu, que sou professor de escola básica, né, minha esposa também é professora da escola básica, da escola pública, a gente tem se deparado com um volume de trabalho muito grande, porque a gente tem precisado reaprender, muitas vezes, a dar aula, né, a se conectar com esses estudantes, né, através desses dispositivos, né, tecnológicos. Querendo ou não, é uma nova maneira de fazer, uma nova maneira de engajar. No entanto, a gente tem escutado em profusão que o professor é preguiçoso, que o professor... Né, e como instituir uma reflexão, eu acho que o dia do professor, né, talvez seja bem conveniente, né, a gente falar um pouco sobre isso para que as pessoas entendam e compreendam, né, esse papel, né, essa função do professor. A pandemia tem tido esse efeito um pouco perverso de fazer com que mais trabalhem, e os que menos trabalhem, os que menos ganhem,
menos ganham e os que mais ganham duplicam os ganhos. Então, além de ter acentuado muito mais as desigualdades, a falta de conectividade. Então, a pandemia tem sido cruel, ou eu diria melhor, o governo aqui no Brasil tem feito um uso cruel da pandemia. Tem feito da pandemia um espaço para reproduzir suas políticas da morte, suas políticas conservadoras e recessivas de desvalorização da educação. E então cabe a nós resistir, cabe a nós enfrentar, cabe a nós não desistir e juntar-nos, partir juntos, compartilhar, numa viagem que permita enfrentar esse governo insano que o Brasil tem nesse momento. Ok. Deixa eu colocar aqui algumas falas aqui. A Mirta, né, ela diz: esperançar é hermoso verbo nos legou Freire, una provocação. Né? Então, é muito bonito isso. Temos aqui também Bom, tem uma pergunta aqui, professor. A primeira pergunta que eu vou lançar aqui, que é da Delma Silva. Professor, poderia falar dos desafios diante das epistemologias? Ecologia de saberes, por exemplo, os desafios de educar a partir da nossa experiência em articulação com processos culturais outros? Sim, é uma ótima pergunta, porque a epistemologia tem a ver com o campo do saber, verdade? O que se considera saber, por que se sabe da maneira que se sabe, por que se legitima alguns saberes e não outros. E nós vivemos uma sociedade, digamos, colonizada. A nossa escola é uma escola colonizada. Os saberes são impostos. Paulo Freire chamava isso de uma pedagogia da resposta desconectada das perguntas. Nós ensinamos saberes de outros contextos, de outros tempos, de outras histórias, de outras culturas. E muitas vezes sem sequer saber de onde eles surgiram, a quais perguntas eles respondem. E ao mesmo tempo, quando transmitimos esses saberes, negamos ou excluímos outros saberes que são mais nossos, mais próprios de nossa terra, de nossas culturas, saberes ancestrais, saberes originários, outros saberes, saberes que sabem de outra maneira e que sabem outra maneira de habitar o mundo, que habitam o mundo de outra maneira, que vivem outras vidas, que amam de outra maneira, que se relacionam com a infância de outra maneira, que fazem escola de outra maneira. Então, acho que sua pergunta, Delma, é muito importante porque, sim, há toda uma dimensão epistemológica de abrir uma forma de nos relacionarmos ao saber a outras formas. Há toda uma tarefa de deconstrução epistemológica e de criação das condições para o surgimento de outros saberes que aqueles que estão sendo afirmados hoje no mundo escolar. Trazemos outra pergunta aqui, não é? Siricutico, bom de boca. É a companheira Lídia Lira, né? Okay. Seja bem-vinda, Lídia. Coisa boa, viu? Ela é educadora da cidade do Recife. E aí ela diz: como processar a educação para a libertação quando a visão sobre a educação no Brasil ainda acompanha o ritmo das desigualdades, a partir da desvalorização do professor? Pois é, então é isso. Veja que interessante. Deixa essa pergunta um pouquinho, porque é interessante como processar a educação para a libertação quando a visão sobre a educação ainda acompanhar o ritmo das desigualdades a partir da desvalorização do professor. Então, você afirma muitas coisas na sua pergunta, Lívia. Afirma verdades, ou seja, que o professor ou a professora está desvalorizada, que se trata de uma sociedade tremendamente desigual e a visão da educação está acompanhada dessas desigualdades e dessas desvalorizações. Então, eu não vou te dizer como, porque eu não acho que as perguntas
por como devam ser respondidas. Ou não acho que as perguntas por como tenham uma única resposta. Ao contrário, as perguntas por como são retos metodológicos, são chamadas a caminhar. E o que eu me interesso, o que eu acho que tua pergunta nos faz pensar é que o como processar uma educação para a libertação, na verdade, exige enfrentar essas desigualdades, enfrentar essa desvalorização do professor. Então, eu diria que eu faria de tua pergunta uma outra pergunta, que seria como podemos nos encontrar para resistir, para enfrentar esse ritmo crescente das desigualdades e essa desvalorização crescente do professor que estamos enfrentando. Faço de tua pergunta a minha pergunta e só mudo um pouquinho. Como podemos juntos, Lígia, enfrentar essas desigualdades e essa desvalorização? É um convite que te faço a pensar junto. Coisa boa, né? Bem provocador. Temos aqui o Rodrigo Rosal, né? E ele faz a seguinte indagação: no meio de tantos discursos e atos violentos, o silêncio pode ser um ato pedagógico? Então, é ótima pergunta, Rodrigo, porque, na verdade, eu te perguntaria se o silêncio pode ou deve. E que formas de silêncio? Porque há muitos silêncios, verdade? Há um silêncio que é considerado como se fosse uma ausência de palavra. Há uma concepção do silêncio que diz que o silêncio é falta de linguagem. Mas há outros silêncios, que são silêncios que dizem muitas coisas. Então, eu também te perguntaria, de que tipo de silêncio tu estás pensando para enfrentar esses descasos, esses discursos e atos violentos que enfrentamos? Que formas de silêncio te interessa afirmar? Ok. Bem, a gente está encerrando, né, partindo para o encerramento. O professor Walter ele tem outros compromissos. Daqui a pouco ele vai ter uma live também, né, professor Walter? E mais tarde. Mas aí eu quero registrar aqui também uma outra fala aqui da Rócio, saberes que sabem de outra maneira, muito formoso, tanto que reivindicar e redescobrir. E aí ela acrescenta aqui, né, possibilidade de esperançar quando inclui, às vezes, nós outros mesmos perdemos a esperança. Rocío, nunca perdemos la esperanza, nunca pierdas la esperanza. La esperanza no es algo que se pierde, es algo que se contagia, que se guarda, que se preserva, que se tiene bien guardadita en los momentos que parecen más oscuros, pero que siempre precisamos mantener y alimentar y dar vida, sobre todo ahora, en estos tiempos tan difíciles aquí y en Chile también. Y buena vida política y de resistencia. Ok, professor Walter, nós agradecemos imensamente a sua participação, a sua presença aqui, para abrilhantar, né, para trazer reflexão para todos nós, professores, estudantes que estamos aqui nesse momento, nos dando a honra, né, dessa sua fala. E quando lançamos o convite aqui para que segunda-feira, a partir das 17h30, né, nos encontremos aqui nesse mesmo canal, né, da Biblioteca Padre Anchieta, da Erendon Vital, e na fanpage também no Facebook, porque receberemos o escritor Marcelino Freire, tá certo? Então, é isso, professor Walter, e aí o senhor com as suas considerações finais, a gente Certo, Marcelo, eu te agradeço muito, tem sido uma alegria, uma honra estar na Biblioteca Padre Anchieta. É bom sentir que aí está Dona Ri, que está do México, tem pessoas de lugares muito distantes.
Muito honrado e muito alegre de ter participado do espaço da Biblioteca Padre Anchieta, no bairro de Casa Amarela, em Recife, uma terra de grandes seres humanos e de muita esperança para o mundo inteiro. Obrigado, Marcelo, e até uma próxima. Minha gratidão, né, a esses amigos todos do México, do Chile, da Argentina. Essa é a live mais cosmopolita, viu? Que o Conversa com o Escritor realizou até aqui. Então, é isso, gente. Até a próxima segunda-feira. E até lá. Um abraço. Tchau, Marcelo. Até. Tchau.